galera, aqui é o Bora Cartoon, trazendo 10 erros que você não viu no novo filme de Miraculous, World Londres, que estreou há umas semanas na França. E, por incrível que pareça, tiveram poucos erros, alguns de coerência, alguns de coesão. Se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo de Miraculous e deixa o like para mais vídeos de erros. E sabe quem não cometeu erros no filme? Lailinha Rossi. Primeiro erro, um bem simples nas falas da Bug Noir logo quando ela encontra a Natalie. Inclusive, o mesmo erro é visto nos episódios Configuração e Recriação, como falamos em outro vídeo. Tiki, Flag, Unify! Gabriel Agreste, como Sharon Morph, patenteou o caminho de unir dois ou mais Miraculous antes mesmo de você se transformar. Isso é diferente de combinar algum outro Miraculous diferente com um que já esteja sendo usado previamente. A frase para unir desde o começo é metamorfose dupla, tripla e etc. E metamorfose reversa para destransformar. Não combinar e descombinar como Marinette usou em todos esses momentos, sendo que não era uma combinação de Miraculous, era uma união. Este acaba sendo um erro mais simples porque aí é culpa das dublagens do continente americano, já que originalmente em francês eles sequer têm frases de transformações diferentes. Todos os personagens dizem apenas me transforme e destransforme. Segundo erro, outro simples, mas que agora não tem nada a ver com a dublagem e ocorreu no belo momento em que Marinette deitou para dormir. You probably need it. Aos olhos desatentos, a questão é de olho mesmo. As bolsas pretas, as olheiras gigantes nos olhos da Marinette simplesmente desaparecem de uma hora para outra. O que estaria tudo bem se ela tivesse dormido a noite inteira, mas a Layla saqueadora espectral invade seu quarto, rouba e inicia seu desejo ainda de madrugada. Isso é ainda mais comprovado na hora em que a saqueadora invade o quarto e vemos as belas pálpebras da Marinette branquinhas como ela veio ao mundo. Terceiro erro, indo agora para coerência, prestem atenção nesse diálogo enquanto vemos a linha do tempo do episódio Origens Parte 1. You look so gloomy, Marinette. Did the supervillain Hawkmoth scare you? Além do fato dessa conversa não existir no episódio original, Sabine fala com todas as letras que o novo vilão de Paris se chama Hawkmoth, uma informação impossível dela ter. Já que o borboletão só se apresenta e ameaça Paris diretamente em Origens Parte 2, bem depois daquilo. Então, pela falta de cuidado recriando esse momento da série, acabaram deslizando e deixando mais algumas coisas sem sentido para irritar os fãs atentos. Quarto erro. Esse é meio engraçado e acontece quando Bug Noir e Natalie vão até o Covil do Monarque libertar os Kwamis. It's time to tell the truth. If you do that, you'll go to jail. Simplesmente os animadores não ajustaram direito a posição dos modelos 3D dos Kwamis nessa cena. Então, enquanto eles estão assistindo aos monitores, vários deles começam a entrar na mesa. Pelo menos Waze, Orico, Pollen, Daisy e principalmente o Sass estão atravessando parcialmente a mesa. E o mais engraçado é que, sim, Kwamis podem atravessar paredes e objetos sólidos, salve algumas exceções muito específicas. Mas, quando fazem isso, dá pra ver pelo menos algum tipo de brilhinho mostrando que estão usando magia. Nesse caso, foi só um erro espacial na simulação 3D. Quinto erro. Vamos falar do pior de todos e que foi discutido tanto na análise do filme quanto nas 101 curiosidades. O retcon da memória dos acumatizados. Retcon significa literalmente continuidade retroativa, que é quando os criadores de uma série ou alguma produção mudam algo que antes era considerado certo. Normalmente, algo que vai impactar na história, tipo a personalidade de algum personagem ou alguma das leis da magia daquele universo. Antes, nós fãs tínhamos certeza que apenas os acumatizados mais bobinhos e que lutavam contra a maldade do Akuma perdiam a memória no final da vilanização. Mas pessoas como Natalie, Layla, Chloe, às vezes, e o próprio Gabriel, que abraçavam e serviam aos desejos de Hawkmoth muito bem, retinham as memórias da acumatização. Em especial Gabriel Agreste, que se auto-acumatizava bastante e não parecia ter perdido nenhuma memória do ocorrido. Mas agora fica instaurado que nenhum acumatizado consegue lembrar do que aconteceu durante a acumatização, nem se o portador da borboleta estivesse auto-acumatizando. Aparentemente, a única forma que restou de lembrar de alguma coisa é se a vítima quebrar a acumatização e o controle antes dele começar ou durante a acumatização mesmo. Sexto erro. Um deslize ao redor da Chronobug que eu inclusive já cheguei a mencionar. What if the ghost managed to seize my miraculous and yours? There must be a way to stop them from finding me. Sem mistérios, o ponto de comunicação branco da Ladybug que a gente viu ela tirar por no ouvido é pintado de amarelo o resto do filme porque os animadores esqueceram da cor.
Novamente, é um erro totalmente irrelevante para a história. Mas só o fato de algo tão pequeno assim existir, por deslize de alguém, é algo a se comentar. Sétimo erro, e ainda na Chronobug, na sua transformação, acontecem uma sequência de erros bem específicos e difíceis de se notar. Eu vou ter que listar cada um deles pausadamente para vocês poderem entender e ver no momento em que eles acontecem. Assim que ela ativa os brincos da Joaninha em seu tom amarelo para se transformar, as pintinhas do Miraculous estão pretas, sendo que deveriam estar brancas. Essa parte sendo ruim porque o brinco na orelha esquerda dela tem bastante destaque no começo. Isso se confirma em todos os demais momentos do filme em que vemos com pintinhas brancas os seus brincos. As pálpebras da Marinette mais uma vez foram motivo de erro e ficaram em cima do seu traje de Chronobug no momento em que ela cria sua máscara. Uma imagem esquisita de se ver, mas sorte que ela passa bem rápido. E falando em rápido, o último erro visto por um único frame do filme é com os pés da Marinette também conseguindo perpassar e se sobrepor ao traje de Chronobug. Nenhum desses erros é muito relevante, mas revelam o fato de que essa animação do filme teve algumas partes feitas bem nas pressas para que ele ficasse pronto a tempo da sua estreia. Oitavo erro. Vamos retornar ao episódio de Origens nesse filme, porque outra coisa com a perna torta que foi dita e não vimos ao primeiro olhar, pela euforia do filme, foi o seguinte. Yes, Alia would be a great superhero. Gente, a Marinette pensar na Alia como a nova Ladybug nunca foi algo premeditado, o que ela pensou previamente. Não. Isso foi da maneira mais casual e normal possível. Essa fala dela sobre a Alia nunca existiu. Se você assistir Origens Parte 2, vai ver que Marinette só pega a caixa, põe na bolsa e depois, ao ver como Alia ficou obcecada com a Ladybug e todo esse heroísmo na escola, aí sim decide pôr um Miraculous em sua bolsa. Nono e penúltimo erro. Se trata de um pequeno deslize de coesão que o próprio filme cria ao longo dele. Mas vou juntar duas cenas que já mostram o ocorrido. I swear I tried everything. Os anéis que Bug Noir colocou em seus dedos, o do dragão e o do tigre, simplesmente desaparecem da sua mão esquerda quando ela vai contar ao Adrian o que aconteceu com seu pai. Diversos momentos mostram sua mão esquerda sem qualquer anel na mão. Juliana, é porque ela guardou... Não. Ela guardou os demais naquele momento, mas pôs 2 deles na outra mão, somando 3 com o da tartaruga. Mas, chegando em Londres, só estava com o da tartaruga como ela já estava desde o episódio Recriação. Não faria sentido ela pôr e depois tirar para guardar só 2 dos 3 anéis inúteis que estavam em sua mão. Erro esse que eu tenho certeza que é culpa de um modelo não atualizado da Bug Noir. Décimo e último erro. Algo bem bestinha que quebra bastante a coerência inteira do filme com sua protagonista nesse momento que é quando ela percebe. A butterfly? Onyx! The ghost must be an akumatized villain! Agora que já vimos o filme todo, me digam, gente, como a Marinette, a Ladybug, a Chronobug, não interessa o nome, como ela não considerou em momento algum do filme que o vilão temporal causando todos esses problemas poderia ser um portador do Miraculous da Borboleta antes de ver aquele Akuma voando, se ela deveria saber o filme todo que não conseguiu recuperá-lo. No episódio Recriação, Marinette afirma para Surran e Alia que se transformou em Aquabug, desceu no esgoto do santuário e procurou pelo broche da borboleta, mas não o encontrou. No começo de World Londres, um repórter atrevido pergunta se é verdade que Ladybug não conseguiu recuperar o Miraculous da borboleta, confirmando a ele que não, a perda do broche deveria ter sido uma das top preocupações dela desde o começo do filme, ou pelo menos no fim do dia, quando ela chega em casa. Mas não, ficou com a mente tão ocupada com as mentiras que teria que contar ao Adrian, que esqueceu de algo bem mais importante e deu tempo mais que o suficiente para que Lailinha Rossi também pulasse lá e encontrasse a joia do Kwambi da transmissão bem antes dela. E por esse vídeo é isso, galera. Espero que tenham gostado dessa coletânea de erros apenas sobre um dos melhores filmes da série já feitos, porque ter erros e ser uma obra bem feita são duas coisas que podem muito bem coexistir juntos. Comentem algum outro erro que eu não tenha mencionado aqui nesse vídeo e até o próximo vídeo.